Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Muitas vezes a vida ela é como estas plantas verdes, recebendo luz do sol, tirando seiva da terra, produzindo frutos com abundância. Mas existe um momento em que a vida fica árida, seca, sem vida. Mas eu queria dizer para você que quando você reconhece Deus como Senhor soberano e que conduz as gerações, que conduz a vida humana, o planeta, tudo para um propósito final. Mesmo lidando com o pecado, com a injustiça, fazendo parte de um conflito cósmico, em que Deus deseja que o ser humano lhe conheça, porque, segundo Oséias 6:3, nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecimento, porque a sua volta é certa e breve. Então, desde que o pecado entrou nesse mundo, o ser humano tornou-se filho da iniquidade, filho da perdição, com uma natureza corrupta, maligna, cruel, inimiga do bem e de Deus. Adão, quando percebeu que estava em pecado, que tinha desobedecido os mandamentos de Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, a sua reação natural foi se esconder. E nós passamos a vida nos escondendo de Deus. Mas o que é interessante é que Deus chamou Adão. Adão reconheceu a voz do seu Senhor, confessou a sua nudez, o seu pecado. Mas Deus ali mesmo fez uma promessa que do descendente da mulher viria o Salvador. E a partir do momento começou um grande conflito e uma grande luta pela supremacia do ser humano. O príncipe que caiu, que se rebelou contra Deus, lutando para manter a supremacia neste planeta, porque ele conquistou, seduzindo Adão e Eva. E ele se sente dono legítimo. Mas o salmista diz que a terra, os animais, os minerais, toda a plenitude que há nesse mundo é de Deus, porque ele criou, ele não deu para ninguém. Mesmo sendo assaltados, tirados de Deus, sequestrados, mas Deus não desiste. E no princípio Deus já estabeleceu um plano para salvar e resgatar este planeta, o ser humano com toda a sua plenitude, com tudo que aqui há. E aí nós seres humanos já nascemos imbuídos nesse conflito. E precisamos ter consciência de que mesmo Deus sendo o Senhor, Ele lida com o mal que se estabeleceu nesse planeta. E Deus não faz mágicas. Ele trabalha dentro do natural, da realidade física, emocional, espiritual, dentro das possibilidades que cada um temos. E aí ele vem agindo de maneira simples, natural, mas trabalhando cada traço da nossa personalidade baixa, vil, degradante, para nos resgatar. E muitas vezes, quando estamos em glória, em fartura, riqueza, poder, aí Deus retira tudo, porque aqueles bens, eles irão atrapalhar o nosso desejo, a nossa busca por Deus. Eu convido você nessa manhã, ler comigo, aqui no livro de Ruth, Antigo Testamento, nos dias em que julgavam os juízes,
houve na terra um homem de Belém de Judá que saiu a habitar em Moabe, com sua mulher e seus filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. Viveram a terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Ofra e a outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então dispôs-se ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando pão. Vamos meditar um pouquinho nessa história. Noemi era israelita, tinha um marido, 2 filhos, e viviam em plena abundância, eram ricos, proprietários, eram conhecidos e honrados ali em Israel. Mas, de repente, veio uma época difícil, de escassez, e ele saiu para a terra de Moabe, levando seus bens, ouro, prata, seus rebanhos. Mas, ao chegar em Moabe, dentro de pouco tempo, veio um momento difícil. Elimeleque morreu. Aquele líder morreu. Sua esposa, com certeza, viveu ali muitos dias de luto, mas, para surpresa dela e dor maior, morreu seus filhos. Os 2 eram casados e ficou as 2 noras. E agora aquela mulher desamparada, sem marido, sem filhos, naquela época dependia completamente do marido ou dos filhos, não tinha pensão, não tinha nada. E aquela mulher agora desamparada ouve que lá em Israel estava chovendo, estava se colhendo, e ela lembrou da sua terrinha que tinha ficado abandonada. E ela disse: meus filhos, eu vou voltar para aquela terra. E as filhas, que eram noras, né, disse: nós vamos com a senhora. Ela disse: não, mas eu não tenho mais filhos para que vocês casem. Então, filho, tem para casa dos seus pais, se casem, sejam felizes. Uma despediu da sogra, abraçou, chorou e foi para a sua família. E a outra, Ruth: não, eu não vou te deixar. Para onde tu for, eu vou. Porque a partir de agora o teu Deus é o meu Deus. E o teu povo é o meu povo. Agora, interessante é que aquele povo era preconceituoso, era separatista, né? Se consideravam os melhores porque eram de Israel, filhos de Abraão, o homem escolhido por Deus como pai da fé. Então eles se sentiam melhor do que os outros. E aquela mulher agora queria fazer parte daquele povo que rejeitava os moabitas, porque eram pecadores, eram ímpios, não tinham Deus, adoravam outros deuses da imaginação humana. Mas ela estava decidida agora a fazer parte daquele povo. E humildemente saíram aquelas 2 caminhando. Quando chegaram ali naquela terra, não tinha sido feito semeadura, então não tinha colheita. E o povo da cidade ficou alarmado ao ver aquela mulher peregrina, simples, humilde, muito pobre, uma pessoa que tinha tido um passado glorioso. E o povo, a cidade inteira, o país inteiro ficou olhando, porque, né, acontecem coisas estranhas, espantosas e horríveis na vida dos que temem a Deus, porque ela era uma família temente a Deus, davam bons testemunhos. Aquela mulher era uma mulher de fé, mas estava sofrendo. E quando as pessoas interrogaram o que aconteceu, Noemi, ela disse: não sou mais Noemi. Eu sou uma mulher amargurada. O Todo-Poderoso decidiu colocar sua mão pesada sobre mim. Eu não tenho mais nada, não tenho marido,
não tenho filhos, só me restou essa jovem que me é como mais que uma filha, mas não tenho nada para oferecer a ela, nem um marido, nem uma casa, nem pão para comer. Então, meu querido amigo e irmão, se você está passando por amargura, está passando por sofrimento, está passando por uma difícil, lembra que muitas vezes o Todo-Poderoso nos guia por essas veredas áridas, cheias de espinhos, de fome, de doença e dor. Mas não sabemos muitas vezes qual é o propósito de Deus. Resumindo a história, Noemi enviou sua nora para procurar um parente mais próximo. E ela, ao procurar colher espigas para se alimentar junto com a sogra, Deus tocou no coração daquele homem, que era parente próximo, e ele se agradou de Ruth, desposou-a e deu-lhe um filho que foi uma bênção para Noemi. E ambos entraram para a descendência de Jessé, descendência de Davi, do qual descendeu o Cristo. Então vejam que no momento de dor, de angústia, de desamparo, no momento em que não havia esperança para Noemi, Deus estava conduzindo as coisas para que ela tivesse um final, uma velhice ditosa e abençoada. Então eu queria dizer a você nesta manhã que muitas vezes nós estamos sós. Morre o pai, morre a mãe, morre os filhos, você perde o emprego, os seus recursos estão escassos. Parece que o Todo-Poderoso lhe abandonou. Mas é nesse momento que você precisa confiar de que Deus nos leva por estradas tortuosas, áridas, desertos, por meio de aflições. Mas Ele tem uma bênção reservada para você. Deus não abandona aqueles que acreditam nele, que confiam nele, que obedecem a sua palavra, que guardam os seus mandamentos. Mesmo que passe 10 anos, 20 anos, 30 anos de infortúnio, de miséria e dor, mas o Senhor é com você. Olha, às vezes a gente não compreende as coisas do Altíssimo, mas Ele nos guia. Nos últimos dias, eu tenho vivido uma experiência. Eu nasci de uma família muito religiosa, católica, e decidi seguir o sacerdócio, a vida eclesiástica. Estudei para ser padre. Depois, na busca para conhecer essa verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, descobri mensagens, ensinamentos que são para os últimos dias. E eu abracei essa verdade. Me tornei missionário, fui ancião, tesoureiro, secretário em várias igrejas. Tive o privilégio de abrir muitas igrejas, de ver pessoas selando a vida com Cristo. Mas nos últimos anos tenho me afastado, porque a doença atingiu minha esposa, atingiu meus filhos, e cada dia eu vejo mais dificuldades. Parece que a morte não sai da minha porta, mas estamos vivos nessa luta. Muitas vezes me sinto sozinho, desamparado. Parece que a mão do Todo-Poderoso se levantou contra mim. Mas eu lembro também da história de Jó. Quando tudo ia bem, ele levantava de madrugada para orar, santificava seus filhos. O diabo se apresenta a Deus e diz: ele permanece fiel a ti porque tu protege, porque tu abençoa, tu coloca um muro de proteção e ninguém pode tocar nele, mas toca. E Deus vai, mas poupa-lhe a vida. Satanás destruiu, só de uma vez, matou 10 filhos. Depois destruiu seus bens, seus rebanhos. E por fim, destruiu, tirou a vida, a saúde, o vigor. Mas Jó se ajoelhou e disse: eu sei que meu Redentor vive e ele vai se levantar e eu o verei com esses olhos. Ou seja, no dia da ressurreição, Deus me levantará do pó e eu neste corpo,
né, com esses olhos que estão vivos agora, irei contemplar a glória do meu Redentor. Olha para o céu, meu amigo. Você está vendo? Aqui embaixo está em trevas. Na minha casa, a doença, a dificuldade, é incalculável. Mas eu olho para o céu e eu sei que o meu Redentor vive. E essa luz que vai brilhando no nascer, no raiar desse dia, é a minha esperança de que em breve, ou talvez depois do descanso, virá a ressurreição. E eu irei novamente, nesse corpo, com esses olhos, contemplar o meu Redentor. Então os dias hoje, eles nem as aflições, a dificuldade, esse momento de solidão, de dor, de angústia, né? Não vai se comparar com a glória por vir. Um dia eu verei o meu Deus e pelas portas da cidade santa entrarei e cearei com Cristo. Participarei da grande festa das bodas do Cordeiro. E eu queria dizer para você, você que também está passando por aflições, você que está perdendo a família, você que está sofrendo problema com câncer, com problemas de disfusão mental, outros problemas graves, diabetes, sei lá, você está perdendo membro do seu corpo, vendo a sua família desmoronando, muitos problemas. Olha, levanta agora a tua cabeça, teus olhos, e olha que vem uma luz do céu para iluminar a sua vida. Mesmo que você pereça, mesmo que você morra, mas creia que o nosso Redentor está vivo. Nesse momento ele se encontra no santuário celestial, à destra do Todo-Poderoso, acompanhando a minha e a sua decisão e colocando o nosso nome no livro da vida. E em breve o Senhor voltará nos céus com poder e glória, e nós vamos olhar para ele e ele para nós. E ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para um reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você acredita nessas palavras? Então, Jesus, ele acompanha e aceita o nosso sacrifício, o nosso louvor, que muitas vezes é com lágrima, mas ele está com o nosso nome na palma das suas mãos. Nesse momento ele coloca incenso lá no incensário no céu. As suas orações, o seu clamor, as minhas orações, o meu clamor estão lá diante de Deus. Isso é maravilhoso. Vamos orar comigo. Querido Deus e bondoso Pai que habita nos céus, eu sei que nós passamos por momentos difíceis no momento em que se aproxima o dia em que Jesus irá assumir o seu reino e destruir o pecado, e destruir o mal, destruir o iníquo. E aí nós teremos um mundo de paz, de felicidade, de harmonia, de prosperidade, de saúde, de bonança. Porque Deus vai habitar conosco. Deus estará pessoalmente com o seu povo. Iremos ser conduzidos pelas fontes da água da vida. Iremos comer do fruto da vida. Iremos tomar as folhas da vida para sermos curados. Obrigado, Senhor. Que a doença, que a pobreza, que a perseguição, que as calúnias, que os infortúnios, que a angústia, que nada venha nos separar de Ti, Pai querido. Para isso, coloca o nosso nome no livro da vida e nos guarda por amor do Teu nome. Eu te peço, Pai, me abençoa meu lar, meus filhos, minha esposa, meus parentes, meus amigos, e a cada um de vocês, com sua família, que mesmo que venhamos ver tudo desmoronar à nossa frente, que venhamos perder tudo, até a saúde, bens, amigos, mas temos um Senhor que não nos ampara. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.